Barra Velha aqui, mas trancou em Itajaí por conta de um acidente. Eu avisei a Kika, não sei se a Kika passou A Kika, alguma coisa. ela está num curso hoje e não pôde vir. Aí informei a Kika, mas realmente trancou ali na altura da segunda entrada de Itajaí. Aí o negócio esperado, não tem jeito, né? A gente ainda está encarnado. Quando a gente está desencarnado, a gente vai para o nosso lar, pega aquele ônibus espacial Aerópolis e vem por cima, né? Como eu quero ficar ainda um bom tempo encarnado, né? Então tem que se sujeitar às vicissitudes do nosso plano. Quem já ouviu falar no movimento espírita de duas terminologias que estão muito usuais nos últimos anos? Uma delas se chama transição planetária e a outra se chama data limite. Duas terminologias recentes, coisa de 10, 15 anos, talvez menos, no movimento espírita. Duas terminologias que nos remontam aos ensinos de Kardec, nos mostrando da possibilidade de um planeta como o nosso ascender na escala dos mundos. Nós sabemos, na doutrina espírita, de que nós estamos num processo evolutivo que é individual e também é coletivo. Nós evoluímos individual e coletivamente, em família, em sociedade, das pequenas para as médias e daí para as grandes coletividades, sem cessar. Nesta proposta espírita, nós vamos ver que os mundos têm escalas gradativas. Vamos entender o mundo como planeta, mas também podemos entender o mundo como esfera, porque nós sabemos que nós aqui, por exemplo, encarnados, aqui neste momento agora, nós estamos em uma esfera de evolução. Estamos agora aqui encarnados na chamada crosta. Mas o nosso planeta Terra tem pelo menos identificadas, segundo a literatura mediúnica, 7 esferas, camadas concêntricas, camadas de uma cebola, para usar uma analogia, uma ilustração muito terrena. Uma cebola com as suas camadas. Assim são as nossas esferas, onde existem espíritos domiciliados. Usando também uma terminologia terrestre, para baixo de nós, que aqui estamos, no influxo da lei da gravidade, existem esferas mais densas. E para cima, existem esferas que vão se depurando. Segundo André Luiz, 7 esferas. Lá na série André Luiz, tem até um livro da FEB muito interessante, as 7 esferas da Terra. Nós temos então, cada uma delas com uma denominação, que vai desde os planos mais densos, trevosos mesmo, daí a ideia do inferno mitológico medieval, até as esferas dos espíritos puros, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, e onde estão outros Cristos, de outras galáxias, porque lá eles estabelecem as diretrizes do planeta, né? Então estamos aqui na crosta, temos um umbral, o pessoal dizia, os espíritas dizem, vamos desencarnar, medo de ir para o umbral. Olha, um umbral via de regra é do nosso nariz para diante, ele não é para baixo, ele é para frente, ele é para cima, né? Então muita gente sabe o umbral, não, para baixo tem abismo e trevas, são as duas esferas para baixo, né? E para cima de nós, não, nós temos umbral, né? Nós temos lá no final as diretrizes do planeta, tem uma outra camada, a 6ª, se não me engano, que se chama Fraternidade Universal, tem uma outra camada, Amor, Ciência e Artes, onde estão os espíritos mais evoluídos que nós. Interessante, porque André Luiz, quando desencarna, ele vai para o umbral, e ele não vai para baixo, ele vai da frente para cima. Curioso isso. O filme ilustra isso. Onde estava André Luiz? No umbral. É resgatado, vai para uma colônia que se chama Nosso Lar. E esta colônia está situada no umbral. Com toda aquela beleza que nós vimos no Nosso Lar, é umbral.
Só que mesmo no umbral existem as subdivisões. É complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples, né? O hinduísmo nos fala do sétimo céu. É uma correlação com as informações que a doutrina nos traz. Então, André Luiz vai para o umbral. Primeiro umbral grosso, vai sofrer lama, uma densidade pesada. Para nós seria o inferno. O filme também mostra. Mas ele é resgatado no mesmo plano e vai para nosso lar. Chega em nosso lar, vai morar na casa de Lísias com Dona Laura, porque não tem casa lá. Veja bem, o renomado cientista brasileiro, o renomado médico brasileiro, vai morar lá e não tem onde morar. E aí Lísias o convida para dividir espaço na sua casa, com a sua mãe, Dona Laura, que estava preparando para reencarnar. E ele não encontra ninguém dos dele, interessante. Ele só vai encontrar a mãe mais para frente, mas a mãe se materializa de esferas acima de nosso lar. Ela precisa se materializar, veja bem, é mediunidade lá no plano espiritual. Porque ela vem falar com ele, mas ela não está mais ali, porque ela está mais acima. E o papai, pergunta André Luiz, está mais abaixo. Então, a coisa é bem diferente do que a gente imagina, a gente que vem do catolicismo, né? A maioria imagina nessa concepção de céu e de inferno. Mas nós vamos então entrar na questão transição planetária e data limite. Dois conceitos para a gente passar aqui muito rapidamente. O que seria então esta mudança? Ora, esta mudança é a mudança sob o influxo da lei do progresso, que os mundos são submetidos de tempos em tempos. Transição planetária é o planeta passando por mudanças que nem sempre são mudanças suaves. Elas são tormentosas, muitas vezes. Porque o espírito está no orbe, nós estamos aqui. Aqui agora, plano físico, orbe, crosta. Num mundo nosso que é de expiação e provas. Antes nós já fomos mundos primitivos. A Terra já foi mundo primitivo. Vamos para mundos regeneradores. Ou vamos subir um degrau, segundo o Livro dos Espíritos, mundos regeneradores. E este processo, ele não se dá suavemente, necessariamente não. Esse processo de mudança de mundo, ele vai se dar com dores. E vai se dar com ultimatos. Para que aqueles espíritos, nós outros que aqui estamos, reformulemos o nosso jeito de ser. Reformulemos a nossa conduta. Reavivemos a nossa moral, a nossa religiosidade, os nossos conceitos. Aprendamos as diretrizes, pelo menos as principais do Evangelho de Jesus. Não foi fácil nem para André Luiz. Fica 8 anos, segundo o relato, lá naquela região de trevas. No umbral do nosso lar. Não foi fácil para ele. Vai morar de favor. Se aqui alguém quer concentrar muita renda, eu digo o seguinte: não tem ditado. Ditados expressam muitas vezes a sabedoria popular. Muito coerente, né? Não tem ditado mais coerente que aquele que diz: caixão de defunto não tem gaveta. Nós não vamos levar nada, a não ser as nossas aquisições, os nossos méritos, os nossos deméritos. André Luiz era um grande cientista, devotado à ciência, mas ele era um homem que não dava muita atenção à família. Não desenvolveu aqueles valores mais essenciais do espírito. O filme mostra isso, o livro e o filme. André Luiz, numa casa de prostituição, o filme mostra. Muito suavemente a cena, ela mostra lá com as mulheres, fumando, bebendo. Ele vai ter esses alertas lá no mundo espiritual. Ele vai aprender na carne, ou pelo menos do perispírito, como é difícil você desencarnar sem esses valores básicos do Evangelho.
E não é fácil, porque, como eu disse, foi morar de favor. Se alguém aqui quer acumular posses e riquezas, cuidado, você pode morar de favor. Se merecer a nosso lar, se merecer ir para nosso lar, eu fui ter essa percepção, dona Tânia, depois do filme. Sempre o livro é melhor que o filme, mas o filme te dá uma percepção também interessante. Nosso lar é uma sociedade de economia amplificada, porém planificada. Lá não falta nada, mas já faltou, porque André Luiz diz que teve guerra por alimentos no nosso mundo. Alimentos no mundo espiritual. Puxa, Juba, mas nosso lar então é uma sociedade comunista? Não necessariamente, mas é uma sociedade socialista. Lembra das casinhas lá onde mora André Luiz? Todas iguaizinhas. Mais ou menos no padrão aqui de Sublime Peregrino. É isso. Não tem acúmulo de riquezas, posses, títulos acadêmicos, pós-graduações, doutorados, mestrados. Não tem nada disso, não. André Luiz, onde é que eu posso ajudar, né? Lá nas câmaras de retificação. E Dona Narcisa disse: você vai ajudar ou você varrer o chão. Não, mas eu sou médico. Sua medicina é a terrena, para nós não vale. São reflexões que a obra de André Luiz nos desperta. Quando nós então passamos a esta transição, a Terra está em transição, portanto, estamos sofrendo os agitos desse processo de mudança, nós vamos passar de um plano, de uma condição de provas e expiações para a regeneração. Porque, a rigor, nosso lar já é. Nosso lar já é protótipo de mundo de regeneração. Lá não tem religião como nós conhecemos. Eu vou chocar talvez alguns espíritas. Lá não tem doutrina espírita como nós conhecemos. Lembra do personagem de Otton Bastos, o ministro? Naquela cúpula planetária, ele está lá atendendo os espíritos, vem os espíritos nobres, os benfeitores daquele sistema, todos vésperas da Segunda Grande Guerra, o preparo deles para receber os espíritos em massa que desencarnaram nas mãos de Hitler na Grande Guerra, né? Pela Grande Guerra. E lá naquela cúpula nós vemos uma cúpula com os símbolos na parede de todas as grandes religiões. Tem a estrela de Davi, tem o símbolo do budismo, tem a cruz do cristianismo. Assistam o filme. Tem o símbolo do islamismo. Todas as religiões, todos os espíritos puros não tem rótulo religioso. O espiritismo é uma das formas, até falei aqui na ocasião anterior, em que a embalagem se apresenta. A nossa embalagem é a doutrina espírita, mas o conteúdo é religiosidade pura. Não há essa rotulação. Então nós estamos num processo de transição, estamos subindo na hierarquia dos mundos. Espíritos mais, entre aspas, pesados, estão reencarnando aqui agora como última chance de se melhorarem, porque haverá um exílio daqueles espíritos renitentes no mal. Esses espíritos não vão mais voltar para cá. Vocês não notaram nas últimas décadas, notadamente de 2000 para cá, os exageros estão acontecendo no planeta, a música mais vulgar, a sensualidade desregrada, essa situação toda que está acontecendo no planeta, os crimes muito mais violentos, as organizações das falanges do mal, né? As comunidades pobres assoladas pela violência da droga, não que a droga esteja só na comunidade pobre, porque se está lá é porque tem consumo, e o consumo é nas classes mais altas. Intervenção militar em comunidade pobre é muito fácil, porque é muito fácil abrir mochila de criança pequena para ver se ali tem 2, 3 buchinhas de maconha, como nós vimos na capa da Folha de São Paulo dessa semana. É muito fácil. Vai ter intervenção nos bairros nobres, nos apartamentos de luxo. A peteca de cocaína está lá, pode estar lá na mochila da criança negra e pobre. Agora o helicóptero com centenas de quilos de droga do senador, está todo mundo livre. Lá
para as esferas mais economicamente posicionadas da sociedade não tem intervenção. E o Chico Xavier, em 1971, ele começa a preparar todos para essa transição planetária. Do conceito de transição vem o conceito de data limite. Porque transição planetária, então, segundo o Chico, seria o momento em que o planeta passaria por essas turbulências que nós estamos vendo nos últimos anos. Quando é que o Chico fala isso? O Chico fala isso em 1971. Existem algumas telenovelas da TV Globo que registraram a proeza. Hoje não se consegue mais isso, né? Mas registraram a proeza de ter 100% de audiência. Duas que foram assim, tiveram um registro mais efetivo da audiência. Elas se chamaram Selva de Pedra, a primeira versão, e Roque Santeiro, a segunda versão, porque a primeira foi proibida de ir para o ar pela censura. Eu tinha 10 anos quando passou Roque Santeiro, e a gente lembra, quem tem mais idade aqui, como é que era o Brasil quando começava o Roque Santeiro, né? Os postos de gasolina paravam. A BR-101 não tinha caminhão, porque parava a BR-101, os caminhoneiros todos nos postos para assistir a novela. Toda noite era um final de Copa do Mundo por causa do Roque Santeiro. Antes das novelas da Globo, teve um programa jornalístico que registrou 100% de audiência. E não era na Globo, era na TV Tupi. Se chamava Pinga Fogo. O Pinga Fogo era uma arena em que dirigentes políticos, personalidades, intelectuais, eles iam dar entrevista para vários entrevistadores, uma bancada de apresentadores, com plateia. Mas o Pinga Fogo nunca tinha tido assim, uma audiência expressiva na sociedade, embora fosse uma audiência boa, né, na TV Tupi. Em 71, Saulo Gomes consegue convencer os dirigentes de jornalismo da TV Tupi a levar Chico Xavier para o Pinga Fogo. Mas um líder religioso, um médium, lá de Uberaba. Só que alguns dirigentes da TV Tupi já tinham visto a altíssima audiência que o Chico tinha dado em 68. Porque em 68 o Saulo Gomes vai a Uberaba e Chico é filmado na televisão pela primeira vez. Já dá uma altíssima audiência e repercussão para a TV Tupi. Alguns dirigentes dizem, não, traz o Chico. Lembra da audiência 3 anos atrás? Traz o Chico aí. E vê, o Chico tinha confiança em Saulo Gomes, a que ele não tinha nos repórteres da revista Cruzeiro, da Vinassi e Jean Manzon. E os repórteres da revista Cruzeiro, infelizmente, brincaram com a memória do Chico. Até com uma certa ingenuidade, com a bondade, ingenuidade não, mas com a bondade do Chico. E o Chico vai para o Pinga Fogo, em São Paulo, ao vivo, para a TV Tupi, e esse programa ele é replicado nos dias seguintes em várias capitais do Brasil. Por quê? Porque não tinha cadeia de televisão na época ainda, não tinha rede, era fita. Então as fitas eram gravadas, aqueles rolos, botavam no caminhão da TV Tupi e levava para Fortaleza, levava para Porto Alegre, né? E não tinha transmissão em cadeia. Então o Pinga Fogo passa numa noite ao vivo na TV Tupi em São Paulo e ele é replicado nas noites seguintes nas capitais brasileiras. E as pessoas pela primeira vez veem aquele homem fantástico respondendo aquelas questões transcendentes daquela bancada que foi selecionada para entrevistá-lo, para questioná-lo. Ainda há entrevistadores encarnados do Pinga Fogo, né? O Durval Monteiro ainda está encarnado, jornalista, escritor de novelas. A Eli Alves já está bem idosa, recolhida numa casa de idosos em Santos, em São Paulo. Ainda estão encarnados. Os demais, Herculano Pires, né? Já desencarnou. E aqui o Chico então vai falar sobre transição planetária, não com esse nome, e vai nos dar uma informação muito importante. Pode colocar o vídeo. Nós encontramos no milagre de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio
que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então, o ator Paulo Figueiredo, uma era extraordinariamente maravilhosa, própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim, o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, vejam bem, 1971, auge da ditadura, aí 5. Esse auditório, para vocês imaginarem, estava cercado pelos militares. O Chico não podia falar uma linha, porque podia ser preso ali fora. Falando para uma audiência de 100% dos televisores ligados. E ele fala, se em 50 anos nós não entrarmos num choque de extermínio, nós vamos nos capacitar para conquistas científicas inimagináveis. Por que 50 anos? Chico falou para pessoas próximas de Uberaba de alta confiabilidade. Ele disse assim, quando o homem chegou à Lua em 1969, Jesus e as potestades do céu se reuniram em conclave supremo e Jesus estabelece uma moratória de 50 anos. 50 anos para a mudança do planeta. Estudiosos da doutrina vão dizer assim, Gilvan, espírito superior não marca data. De fato, espírito superior não marca data, isso está nas obras de Kardec. Mas aqui Chico não está falando em datas, está falando em ciclo. 50 anos. De 69, aqui nós estamos em 71, 2 anos depois do homem pisar na Lua. É ou não é um grande feito para uma humanidade terrestre conseguir colocar o homem na Lua? É um grande feito. Fazia só 2 anos que o homem tinha ido na Lua, nesta circunstância aqui, neste momento aqui. E aqui o Chico disse, olha, se em 50 anos nós não entrarmos em choques destrutivos, nós vamos pagar o tributo para, traduzindo, para trazer, para nos capacitarmos para um mundo melhor que nós queremos. 69 mais 50, 2019. Estamos em 2018. Olha o momento mundial que nós estamos vivendo. Estados Unidos, Coreia do Norte. Ontem eu vi uma cena muito preocupante. Eu vi um grande cantor desses top aí, do chamado sertanejo universitário, armado, treinando tiro, declarando voto em determinado candidato a presidente. Estamos num momento, como eu falei, a sensualidade, a violência, o consumo de drogas, de álcool, sem querer entrar aqui em qualquer discurso moralista. Estamos num momento de, realmente, de transição, porque não tínhamos isso 10, 15 anos atrás, não tinha isso.
atiradores em escolas, população se armando com a desculpa de, entre aspas, se defender. Vamos ao arquivo do PowerPoint, nós vamos trazer alguns slides falando sobre, então, as colocações do Chico e esses termos aqui que nós estamos vendo com muita frequência no movimento espírita, que são muito frequentes no movimento espírita. Pode dar um enter lá. Olha só, nós temos visto aqui se falar então em nova era de Aquário. Quem tem mais idade aqui lembra disso. Os esotéricos, os espiritualistas falavam em nova era de Aquário. No movimento espírita, Kardec fala em mundo de regeneração. Primitivo, né? Provas, expiações, mundo de regeneração. Depois, na Bíblia, bem lá pelo livro do Apocalipse, sinais dos tempos. Também fim do mundo. E, enfim, transição planetária. Pode avançar. Vamos ver então aqui um pouco da fala de Kardec, um pouco da literatura do nosso irmão Divaldo, expressa em 3 livros para quem quiser pode se aprofundar. Fala de transição planetária. O primeiro, que é justamente o nome do livro, Transição Planetária. O segundo, Amanhecer de uma Nova Era. E o terceiro, Perturbações Espirituais. Os 3 falam desse momento que nós estamos vivendo. E a Gênese fala da mudança, né, de condição do globo também. Então são sugestões de leitura, nós não vamos assim nos aprofundar, né, ficam as sugestões. Pode avançar? Nós vamos ver aqui, então, questionamento da data limite. Chico Xavier envolvido com extraterrestres. É uma ilustração muito curiosa. Vejam só, o Chico psicografando e os extraterrestres. Isso é uma ilustração de internet. Pode avançar? Então nós vamos ver aqui um pouquinho do conteúdo, repassar, pode avançar. Um pouquinho do conteúdo que o Chico fala então no Pinga Fogo, que nós acabamos de assistir. Está lá a cena do Chico, né? O Luiz Lopes, então, um jornalista, está aqui de Itajaí, era repórter da Globo, pai da professora Lisa Lopes, do curso de jornalismo aqui da Univale, foi minha professora. Ele faz essa pergunta. Ele estava lá na TV Tupi, naquela época a Globo falava dos outros canais, não é que nem hoje. Estava lá na TV Tupi e fez a seguinte pergunta: nossa humanidade assiste nesse momento mais um lance dramático da corrida espacial da Apollo, apoio, mas é Apollo 15. Ela se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres de Chico Xavier que ainda em nossa civilização o homem pode entrar em contato com civilizações de outros planetas? Pode avançar. A resposta do Chico: estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora, a jornalista Hélia, aquela mocinha que apareceu na bancada, que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. 2021, 2022, 2020... Então, Chico sempre referindo esse prazo de 50 anos. Pergunta da TV Tupi. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, né, do Jorei, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de beleza, que é a era de Aquário, na qual a humanidade será muito feliz. Se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como é que o senhor explica, Chico, tanta violência no mundo? Já era a violência uma preocupação de 71. Imagine se visse o quadro que está hoje, né? Aí o Chico responde. É aquela resposta que nós vimos. Esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam o mesmo período da transformação em que nós nos encontramos. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Mas, olha o preço. Se nos mostrarmos capacitados a recebê-la com a dignidade devida. A contrapartida é nossa. Não é esperar uma salvação, que os espíritos de luz venham aqui e nos salvem disso que nós estamos passando agora. Da droga, da violência. Eles não vão vir aqui tirar a nossa
a nossa multidão de pecados. Não é assim. A prerrogativa é nossa. O trabalho de autoburilamento é nosso. O espírito é muito ligado à questão da caridade. Fazer caridade, campanha do quilo, cesta básica, né? Trabalhar na casa espírita em função da caridade. E muitas vezes é um tirano doméstico. Não promove a caridade para a esposa, não promove a caridade para o filho, não dá um bom dia para um porteiro, para alguém, para um gari que está na rua. Aí vai para a casa espírita e o desencargo de consciência é fazer a caridade. Vamos entregar a cesta básica, vamos fazer sopa. E muitas vezes em casa não começa o processo íntimo. Né? Começa em nós. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como por exemplo, guerra de extermínio, é claríssimo o que o Chico está falando, né? Que deixará consequências imprevisíveis para o planeta, para nós todos no planeta. Então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem, com proveito incalculável em benefício da humanidade. Está lá aquele tiranetezinho da Coreia do Norte brincando de guerra nuclear, está o Trump, Estados Unidos, brincando de guerra nuclear, está lá na Rússia o Putin brincando de guerrinha nuclear, e nós estamos aqui no meio dessa situação toda, né? Herculano Pires foi o metro, né? No dizer de Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec. Foi o filósofo que melhor explicou Allan Kardec. É um dos entrevistadores do Pingo Fogo. E olha como Herculano falou mais ou menos o que o Chico falou no Pinga Fogo, num livro dele chamado Revisão do Cristianismo, para nós nos prepararmos, está aí a capa da obra, para nós nos prepararmos para esse momento de transição que ele fala também. O Chico fala em 71, esse livro também é dos anos 70. A revisão do cristianismo se impõe dentro das próprias igrejas cristãs que o deformaram. É Herculano falando. As transformações que subitamente ocorreram nelas, após a Segunda Guerra Mundial, decorrem do fracasso das suas doutrinas híbridas e confusas, ante a derrocada da chamada civilização cristã, devolvida à barbárie pelos títeres ridículos e trágicos do nazifascismo. Parece complexo, mas não é. Pode voltar, volta só um pouquinho para mim. Veja bem, não é confusa muitas vezes, com todo respeito aos grandes valores que nós temos hoje na Igreja Romana, na Igreja Católica, não é confusa a doutrina da Igreja? Outro dia tinha um padre num programa de doutrina da Igreja no canal Século XXI, e o tema era Vida após a morte. Esse homem enrolou tanto, Dona André. Perguntaram para o padre, os telespectadores católicos, padre, tem vida após a morte? Ele enrolou uma hora no ar. E ele não conseguiu dizer se tem ou não tem, ele só disse que fica no mistério de Deus. É o mistério de Deus, então estou lá no mistério, né? Por isso que Kardec diz que o Espiritismo é a ferramenta poderosa das religiões, porque o Espiritismo explica e comprova. Agora, o Herculano diz o seguinte, tem que revisar o cristianismo dentro das igrejas, que deformaram e continuam deformando. Nesta época de Herculano aqui, ainda não tinha esta situação, essa avalanche de pequenas igrejas, com todo respeito, mas pequenas igrejas que exploram as pessoas, paga tudo, tira do bolso, tem que dar o carro, tem que dar a casa para a igreja. Né? Igrejas cristãs que deformaram a mensagem de Jesus, transformações depois da Segunda Guerra, fracasso de doutrina confusa, derrocada da civilização de Jesus, né? Devolvida à barbárie pelos protagonistas do nazismo e do fascismo. Está tudo de volta agora. Quando um cantor sertanejo tira uma foto, uma pistola poderosa na mão, treinando o tiro e dizendo que tem que armar a população, esse povo está todo de volta aqui, reencarnado. Puxa, Gilvan, mas por que voltou então? Voltou por conta da transição planetária. Voltou porque tem que aprender alguma coisa, se não aprender não fica mais. Se nós não aprendermos, nós não vamos ficar mais aqui. Podemos nos preparar. Ou nós aprendemos a mensagem de Jesus aqui agora, ou talvez nós não voltemos mais a reencarnar aqui. E acho que todo mundo gostaria de passar novamente por uma infância, um planeta tão lindo como a Terra,
Mas nós vamos para locais piores. Olha, foram os próprios líderes ridículos do fascismo que promoveram a derrocada moral da civilização cristã. Essa ideia de que tem que dar dinheiro para Deus em troca de benesses de Deus, isso é materialismo travestido de evangelho. Nunca Jesus falou isso. Aliás, Jesus não acumulou posses. Então eu tenho que acumular, pago para a igreja para receber de volta. Onde é que está isso no evangelho? A própria ostentação das igrejas, o próprio movimento espírita, aqui vamos fazer uma autocrítica, em alguns momentos se mostra conservador, superficial e moralista. Nós não temos que seguir líderes, nós temos que seguir a doutrina espírita. Ah, mas eu venero tanto, Gilvan, eu gosto tanto de tal médium, mas não tem problema nenhum. Médium e espírito são nossos benfeitores da humanidade, nossos orientadores. Agora, em nenhum momento Kardec diz que nós temos que segui-los cegamente. Porque se eles caírem na frente e nós estivermos seguindo eles cegamente, nós vamos o quê? Cair junto. Nós temos que seguir a doutrina e a ciência. Tem cuidado, né? A avançar em direção a Jesus e a Kardec. Ainda o Herculano, a incapacidade das igrejas falsificadas para enfrentar o avanço das ideias políticas deformadoras do homem e deter a fúria assassina do mundo, teria provado a falência total do cristianismo. Aqui o grifo é nosso, em amarelo. Se elas realmente representassem a doutrina do Cristo. Então são doutrinas falsas, são igrejas falsas, só que elas não são de Jesus. Porque doutrina falsa não é de Deus. Igreja falsa não é de Deus. Elas não representam o cristianismo real. O desapego, a renúncia, a posse, né, o desapego aos bens materiais que Jesus exemplifica. Vejamos bem, aos homens no tempo de Jesus não era dado conversar com uma mulher. Que a mulher era considerada cidadã de segunda classe. Nem cidadã, porque cidadania é um termo que não se aplicava na época. A mulher era um ser. O homem nem dirigia, não podia dirigir a palavra se não conhecesse. A mulher era nada. E o Cristo liberta a adúltera do apedrejamento quando devolve para os outros aquela acusação que eles davam para ela. Quem de vocês nunca fez? Todo mundo foi soltando a pedrinha. Eu acho que eu estava lá, né? Eu soltei a pedrinha e saí correndo. A mulher samaritana, acho que eu comentei aqui da outra vez, tinha tido 5 maridos. Da tribo mais alvo de maior preconceito da época, a Samaria. Ninguém dava bola para o povo da Samaria. Muito menos se fosse mulher. E Jesus entabula um diálogo imortal com aquela mulher na fonte de Jacó. Ela foi buscar água e ele pergunta: olha, eu tenho uma água que vai matar a sua sede mais poderosamente do que essa água. Ele olhou se ela tinha 5 maridos, se ela casou tantas vezes. Não olhou nada disso. E aonde ele diz: verdade eu lhes digo, publicanos e meretrizes vos precederão nos reinos dos céus. Cuidado com o moralismo. Outro dia eu li, não sei onde, assim, os mais velhos geralmente eles dão bons conselhos, porque eles já não podem mais dar maus exemplos. Espírita então adora aconselhar, né? Eu fico pensando, eu pulava 5 noites de carnaval, chegava em casa meio-dia de quarta-feira de cinzas, a avó que me criou já querendo ligar para a polícia para ver onde é que estava. Mas você vai dar mau conselho, né? Jesus não condenou a mulher com 5 maridos. Pelo contrário, mostrou o rumo. Da adúltera também, mostra o rumo e orienta. Vai, não peques mais, não faça mais dessa forma. Agora dizer assim, tudo que você fez foi errado. Você quer ver a questão do aborto, então, como ela é superficialmente discutida no movimento espírita? Mas você não é contra? Evidentemente. Qualquer espírita tem o dever moral de ser contra o aborto. Mas tem que também entender que há atenuantes e agravantes. Se uma evangelizadora da casa espírita, com 15
20 anos de doutrina, abortar, o preço, a cobrança dela na espiritualidade vai ser uma. Agora, se uma mulher sem qualquer vivência religiosa, sem qualquer conhecimento do Evangelho, ela vai e aborta, ela não vai ser cobrada da mesma forma. Todo crime tem atenuantes e agravantes. Agora, você vai chegar para a mulher, então, chega no atendimento fraterno da casa, faz um tratamento na casa, você vai dizer para ela, olha, minha filha, ela confessa no atendimento fraterno que ela abortou. E você vai dizer para ela assim, minha filha, você fez um crime contra Deus. Na outra vida você vai perder um filho. Nós temos bola de cristal para ver. Nós temos que entender no Espiritismo que existem, até citando já o direito penal, existem figuras penais para tipificar os crimes. Nós espíritas devemos ser contra a legalização do aborto. Agora, a criminalização de uma mulher negra e pobre que faça um aborto, você vai botar ela na cadeia? Essa mulher era estuprada. Está vindo do serviço. Ela é faxineira. Quase que letrada. Um louco qualquer na rua pega, sequestra ela, violenta ela, joga ela no mato, bate, deixa ela desacordada. Ela acorda 8 horas depois, toda machucada, toda ferida por dentro e por fora. E se descobre grávida. E aí ela vai abortar. E ela faz o aborto. Será que o Estado tem que penalizá-la com a prisão? Viram como é superficial o debate feito no movimento espírita? Em nenhum momento o Juvan está falando que tem que legalizar, incentivar, apoiar de maneira nenhuma. Mas tem que entender que cada caso é um caso. E o que nós precisamos é de uma estrutura social de apoio. Política pública, psicólogo, assistente social, assistente religioso, independentemente se é espírita, se é evangélico, se é católico, como tem as capelanias, né, como tem as orientações religiosas nos hospitais, para orientar essa mulher. Agora nós, do alto do nosso conhecimento de Kardec e de Chico, ficar dizendo, olha, você fez um crime perante Deus. Não podemos fazer isso. Sempre ser contra. Eu sempre digo o seguinte, eu vou citar aqui alguns nomes. Talvez você já tenha delicado. Eu sou contra o aborto. Sou a favor dos direitos do nascituro. Sou a favor da vida. Porque sou espírita e sou humanista. Agora, eu ir para a linha de frente da campanha do aborto, me sentar com Marco Feliciano, com Magno Malta, com Silas Malafaia, com Bolsonaro, com essa gente que vem do Evangelho de Jesus, eu não vou. Podemos fazer uma frente espírita com alguns bons pastores, com alguns bons padres, e tem muitos. Agora, com essa gente que está aí, dizendo que é da família, cada um já trocou de mulher 3 vezes. Desses 3 que eu citei. Um parece que 2 e outro 3 vezes. Eles são tão a favor da família, né? Um deles outro dia disse, sabe para que eu uso os benefícios penduricários do meu cargo de deputado? Você quer mesmo saber? Falou para a repórter da França. Eu uso para comer gente. Paga prostitutas. Aí vem falar de família. Não dá, né, gente? Claro, já avançou, né? Seus dirigentes dessas religiões, Herculano, formalmente santificados e seus teólogos embriagados pela vaidade de um saber ilusório, tiveram que recorrer a medidas de emergência, entre as quais a reforma teológica, que gerou a monstruosidade lógica, ontológica de um cristianismo ateu. Essa teologia que a gente tem hoje rebuscada é tão difícil de entender que é um monstrengo. Não dá para entender Jesus naquela teologia. E a doutrina espírita nos traz um Jesus com tanta simplicidade, né? Como nós falamos ali, o diálogo de Jesus com a samaritana, tão simples de entender o que Jesus promete para ela, né? Essa proposição alocada representa um duplo golpe contra o pensamento e contra o ser humano. Por que contra o pensamento? Porque é contra a razão. Kardec é fé raciocinada. E contra o ser humano, porque daí essas igrejas passam a explorar os seres humanos. Pode pensar. Ainda o Herculano, ou voltamos à simplicidade lógica, a proposta, a pureza espiritual do cristianismo do Cristo, ou teremos que voltar à selva, faltou um azinho, voltar à selva para recomeçar a experiência falida de 2000 anos de sofismas, vaidade,
e ganância desenfreada no comercialismo dos valores espirituais. Vende tudo, né? Cobra tudo. Cobra para batizar, cobra para casar, cobra para velar, cobra... Tudo é um dinheirama. Vamos voltar à pureza do cristianismo inicial, que é o que o Chico fala. O nosso preço qual é? O nosso preço é o preço da paz. O espírita tem o dever de ser um pacifista por natureza. O nosso preço é o preço da paz. Vamos voltar ao cristianismo simples, que é o que a doutrina espírita está nos propondo na casa espírita. A doutrina espírita nos traz Jesus de volta com simplicidade. Você vem, você faz o tratamento na casa, recebe o passe curativo, recebe o reiki, né, ou seja, é uma prática agregada da doutrina espírita. Você recebe a água fluidificada, você recebe aquela orientação, aquele consolo, passa a compreender as coisas pela ótica da doutrina. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, foi dirigente, presidente da casa espírita, e voltou para o catolicismo, faz 3 ou 4 anos. Está no Ministério de Música Católica. E como não tem, né, infelizmente não temos música na casa espírita, ou se temos muito pouca, né, ele gosta muito de música e por conta das músicas da missa e tal, ele voltou para a Igreja Católica. Ele é eletricista. Esses dias ele foi lá na nossa casa espírita fazer umas instalações lá. Ele disse: Gilvan, o espiritismo nunca saiu de mim. Tudo que eu vejo na igreja, eu olho para a leitura da doutrina espírita. Toda a doutrina, todas as manifestações, a hóstia é fluidificada. André Luiz diz isso no livro Libertação. Dá até para fazer uma palestra. Tem uma análise mediúnica da missa católica. Está lá no Libertação. Se um dia a casa abrir espaço, eu falo, né? A hóstia é fluidificada, né? Então o Lauro disse assim: tudo hoje eu vejo com os olhos da doutrina. A doutrina não sai mais de nós. É a pureza do cristianismo. Nós passamos a ver o mundo com a leitura da doutrina. Vocês me dão 5 minutinhos só para a gente encerrar, né? Olha só, o ensino do Cristo transformado em artigo de consumo falsificado. É uma bolsa comprada no Paraguai. Essas religiões, né? Aquele perfume falso, né? É baratinho, mas decepcionam os frequentadores ignorantes, mais espertos do mercado religioso. Essa é a realidade indisfarçável dessa hora do mundo em que os cogumelos atômicos de potencialidade aumentada pela física nuclear esperam os rebanhos sem pastores para o último e definitivo sacrifício em massa, mas sem proveito. Olha só, o ensino do Cristo, um artigo falsificado, decepciona as pessoas mais exigentes. A pessoa vai numa religião dessa e diz assim: não, mas isso aqui não é para mim. E mesmo na doutrina espírita, porque a gente vê situações. O Dr. Décio Iandoli estava ouvindo uma palestra dele, médico, diz que eu vi um palestrante, fez uma palestra maravilhosa numa casa espírita, e aí ele foi ter com essa pessoa depois da palestra. Ele estava numa outra sala contígua ao auditório da casa e estava malhando um terceiro, mas bota sarrafo nisso. Aí o terceiro chegou, aquele que estava malhando pegou, deu abraço. Olha o farisaísmo dentro do movimento espírita, olha o farisaísmo nas religiões todas. Quantas pessoas se decepcionam? Não, mas isso não é para mim. Ah, eu não vou porque não me serve mais, essa proposta não me serve mais, né? Numa hora em que nós estamos aí na chamada era atômica, né? Nós sabemos que se o Trump ou se o lá da Coreia, o Kim Jong-un lá quiserem, eles explodem o planeta quantas vezes quiserem. Essa hora é muito grave. Pode avançar? Estamos quase encerrando. Os cristãos que hoje rejeitam o Espírito da Verdade, que é o nosso orientador na doutrina, como rejeitaram os judeus o seu Messias, candidatam-se à diáspora dos mundos inferiores. Que terminologia bonita que o Herculano usa para ilustrar o que quer dizer exílio. Se nós não melhorarmos agora, nós vamos para os mundos inferiores, olha, obrigatoriamente. Como viermos de Capela para cá. Quem já leu aí Os Exilados de Capela, quem já tem mais conhecimento na doutrina espírita, sabe, A Caminho da Luz de Emmanuel, sabe
que espíritos de alta envergadura intelectual, mas de baixíssima moral, estavam lá na constelação de Cocheiro, no sistema de Capela, e foram degredados, e diáspora. Para onde? Para a Terra. Quem eram eles? Egípcios, maias, astecas. Vieram para cá. Até hoje o povo diz, como é que eles construíram as pirâmides? Aquela agricultura avançada dos incas, como é que eles faziam aquilo? Claro, eles vieram de lá. Para descobrir a roda aqui. Por causa do peso da sua sensualidade, do peso da sua imoralidade. Teve que vir, não tem mais. Essa turminha está aqui, esses grandes gênios do crime, do tráfico de drogas, gênios que conseguem montar uma rede, uma estrutura para o tráfico de drogas, vai para onde? Vai para o mundo inferior. E nós mesmos podemos ir. E outros mais avançados estão vindo de mundos tecnologicamente mais avançados que o nosso. Segundo o Dr. Inácio Ferreira, nosso lar, quem viu o filme viu que nós temos lá veículos aéreos, né, como o Aerox, que eu citei no começo. Nosso lar está entre 60, 70, 100 anos à frente do nosso planeta aqui. Nosso lar está à frente do nosso planeta. Como é que dá para ver isso, Giovana? Pega o teu celular e dá para uma criança de 6 anos. Eles acabaram de vir de lá, criançada de 6 anos, 7 anos, 10 anos, 8 anos. Monta, desmonta, configura, entra, acessa, tira. O meu tem 3 anos e meio. Ele entra no meu computador, entra no YouTube e escolhe os vídeos que ele quer. E tem que controlar para não deixar a tecnologia dominar a criança, porque, segundo especialistas, no máximo 1 hora por dia. Não é fácil dosar. Mas eles vêm dessas esferas tecnologicamente mais avançadas, por isso que tem essa facilidade, é uma prova disso. Não se trata de uma profecia apocalíptica, mas de uma previsão racional, evidente por si mesmo no panorama da atualidade. Então, o Apocalipse, na visão da doutrina espírita, não é assim. Deus chega uma hora e diz, olha, enjoei de vocês todos. Não quero mais saber. Balneário Camboriú, então, não dá mais. Aí aperta o botãozinho, explode, desencarna todo mundo, se perde tudo. Não é isso o Apocalipse. O Apocalipse é uma fase de regeneração e de ascensão, se tiver merecimento. Se não tiver merecimento, não vai evoluir. Se nós até 2019, 20, 21 por aí, nós não entrarmos na guerra, e o Chico fala ali no Pinga Fogo, nós vamos carimbar o passaporte para a reencarnação de espíritos melhores, para um novo renascimento, uma nova renascença das artes, da ciência, da cultura. Porque nós estamos, sinceramente, né, numa entre-safra, né? Ninguém aguenta mais, que tiro é esse? É guinha pocotó. Ninguém aguenta mais isso. Está horrível isso aí. Está horrível. Agora, o merecimento é nosso. E vamos encerrando. Pode avançar essa? A magia é o marco do começo da nossa civilização. Nosso apego a ela mostra que não estamos aptos a passar nos exames finais do curso espiritual. Nós temos que nos livrar ainda do nosso misticismo, do nosso apego a essas soluções fáceis. Eu sempre digo, né, não tem solução fácil para crime complexo. Quer fazer intervenção do exército na comunidade pobre? Faça a intervenção do exército. Mas libere dinheiro para construir hospital, creche, escola, para capacitar os professores. Duplique, triplique o salário do professor. Porque o Estado de São Paulo deu ontem a intervenção de 2015 por conta das Olimpíadas na favela da Maré, custou 600 milhões de reais. Intervenção do Exército. Não resolveu nada. E os investimentos sociais na mesma favela foram 300 milhões. Vai adiantar isso aí agora? Qualquer sociólogo, antropólogo, cientista social vai dizer isso. Pode avançar? Pode avançar essa também. Aproveitemos o tempo que ainda nos resta. Eu estou começando a pensar em arrumar a mala depois dessas leituras, para nos libertarmos do egoísmo dos primatas e nos elevarmos à compreensão da nossa própria consciência. Olha que poético isso que Herculano fala. A consciência é o tribunal de Deus instalado em nós mesmos. Nós não existimos para a violência, nós existimos para o amor. Aqui está.
consciência, o tribunal de Deus. Nós não precisamos de líderes religiosos para tutelar os nossos passos e dizer, não, você faz isso, você faz aquilo. Eles orientam, eles até dizem. Agora é o nosso livre-arbítrio que vai aceitar o caminho correto ou não. Pode pensar. Caminhamos, então, não existimos então para a violência e para o amor. O Chico, então, diz, como nós vimos no vídeo, isso terá um preço. Será o preço da paz. Se pudermos nos suportar uns aos outros, a gente não se suporta nem na casa espírita, né? Amar uns aos outros segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Olha o Chico dando a dica. Não sabemos se no princípio, se nos meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostra, se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno destas concessões. Temos que ter merecimento. Para tudo na vida temos que ter merecimento. Esta expressão de Chico é maravilhosa, porque ela coloca nós como responsáveis pelos nossos destinos. O preço a pagar é o nosso. Nós que somos, então, os artífices da nossa desventura, da nossa sorte, da nossa desdita, da nossa desgraça. Escrevemos no livro da vida todos os dias a nossa história. E o Chico dá a dica. É neste milênio. Então nós já sabemos. Como diz o Chico, nós não sabemos se é no começo, no meio e no fim. Já estamos em 2020, né? Já estamos avançando dentro do milênio, no primeiro centenário. Estamos em 2018. Estamos avançando no primeiro século. Cabe a nós, aqui ou no mundo espiritual, construirmos essa estrada de luz em direção a Jesus, né? E o sublime peregrino caminha de maneira muito querida, né? Disseminando as bênçãos do Evangelho sempre e sempre, para que nós possamos aprender um pouquinho mais. Desculpe pelo atraso, estiquei um pouquinho o horário por conta do atraso também. Muita paz.